Buenas, galera. Eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje é um vídeo que muitos estavam aguardando, né? Hoje a gente vai falar sobre uma obra que causou nos últimos anos, né? É uma obra que ou você ama ou você odeia. E a gente vai responder uma pergunta muito importante. Um anime é o suficiente para que uma obra faça tanto sucesso? Hoje a gente vai falar de Demon Slayer. Bom, se vocês não conhecem, né? Quem é que não conhece? Demon Slayer, obra da Koyoharu Gotouji, é um nomezinho difícil, acho que é uma das autoras com o nome mais difícil que eu já vi. Também conhecido no mundo todo como Kimetsu no Yaiba, é um mangá de 23 volumes, já terminou aqui no Brasil. Foi publicado nas páginas de ninguém menos do que a poderosa Shonen Jump, e que no meio, né, no nosso meio aí dos fãs de mangás, eu não vou usar aquela palavra, é uma obra que divide muito opiniões. Muitos amam, muitos odeiam. E vamos ser bem sinceros, tá? Vamos começar pela o primeiro grande fato, aquele elefante branco que incomoda todo mundo. Maior parte da raiva que vocês têm de Kimetsu é porque ele bateu o recorde de One Piece, tá? Vamos ser sinceros. Maior parte da raiva que o público tem é por causa da polêmica venda de Kimetsu. Aquela questão de Kimetsu foi o mangá mais vendido da história, Kimetsu foi o mais vendido de 2019, isso criou toda essa animosidade. Porque fora isso, não tem outro motivo para vocês odiarem Kimetsu. Demon Slayer conta a história desses dois irmãos, Tanjiro e Nezuko, que são jovens, são crianças, né? Eles vivem no interior, são de uma família pobre, e um dia eles saem para... O Tanjiro, na verdade, sai para ir vender lenha na cidade, e quando ele volta, ele encontra toda a família morta. Toda a família foi dizimada da forma mais brutal possível, e a única que está viva é a irmã, é a Nezuko. Só que ela se transformou num demônio. Ela tenta atacar ele, ele acaba sendo salvo por um caçador de demônios, né? Por isso o nome Demon Slayer. E ele decide se tornar um caçador de demônios. E não só isso, né? Ele quer encontrar uma forma de fazer a irmã voltar a ser humana. A gente vai acompanhar então a história dos dois, vamos ver o desenrolar desse mundo com demônios, toda a briga com os Oni, né, os demônios, e toda a questão dos superpoderes, não é superpoderes, né, eles não... Tá longe um pouco de ser superpoder, ali tem realmente a questão das espadas e das respirações, mas eu acho que tá um pouco longe do que é o nosso padrão de superpoder nos shonens. Mas vamos lá, pessoal. O que vocês odeiam em Demon Slayer? Tentem me responder isso, pensem um pouco. Eu já vi gente falando, e vamos que esse é o principal ponto, né? O principal argumento que se usa, a arte da autora. Muita gente critica ela pela arte. Ah, que Demon Slayer tem uma arte horrível, que Demon Slayer só fez sucesso porque o mangá corrigiu a parte da arte, né? O mangá não, desculpa, o anime corrigiu a parte da arte. E aí fizeram um anime bonito, quando na verdade o mangá é ruim. E honestamente eu acho isso uma besteira, tá? A arte de Demon Slayer, ela não é ruim. Óbvio, ela não é das melhores, não é.
Mas ela não é ruim, pessoal, sério. Vejam esses traços aqui da Gotouge. Eu não acho isso feio, pessoal. Eu acho que... Óbvio, ela tem momentos bizarros, ela tem alguns quadros muito feios, e o pessoal usa esses quadros para expressar. Mas, gente, o começo de One Piece é horrível. Eu até sei de pessoas que preferem o começo de One Piece, mas o traço do Oda não era legal. O Luffy é reto, o Luffy não tem nada ali de textura, nada, tá? Peguem o traço do Kubo no começo de Bleach. Também é bem simples, o Ichigo era meio narigudo, ele era aqueles personagem magro com orelhão. Então, todos os autores começam oscilando, todos os autores têm quadros aleatórios em que o traço não tá bom. Isso é completamente comum, tá? Eu não preciso nem falar do Togashi, né, gente? Mas, no geral, a arte de Demon Slayer, ela não é ruim, pessoal. Comparado com outros shonens, ela é uma boa arte. Segundo ponto, a história. Muita gente diz que é uma história rasa, é uma história genérica, e eu vou responder tudo isso dizendo: é um Jump. E eu acho que acabou a discussão, né, pessoal? É um Jump. Dragon Ball tem uma arte não, né? Vamos convencer que a arte do Toriyama também não é maravilhosa. Até eu consigo copiar a arte do Toriyama. Mas vamos para a história, né? E Dragon Ball é super genérico. Dragon Ball é uma repetição do próprio Dragon Ball. A saga de Frieza é uma cópia da saga anterior, e depois a saga de Cell é uma cópia da saga do Frieza, a saga do Majin Buu é uma cópia da saga do Cell. Dragon Ball é uma sequência de cópias dele mesmo. E aí vem Dragon Ball Super e... nossa, vai embora. Cavaleiros do Zodíaco. Vocês acham Cavaleiros do Zodíaco super profundo? Não é, gente. É basicamente eles tendo que correr pro próximo vilão, sabe? Isso foi no arco do Santuário, em que eles tinham que correr até a próxima Casa de Ouro. Depois foi na saga de Poseidon, em que eles tinham que correr até o próximo Pilar. Depois na saga de Hades, eles tinham que correr até o próximo Inferno. Não é profundo, não é filosófico, é raso, sabe? E é um shonen. Se vocês estão lendo um shonen, é isso que vocês vão encontrar em maior parte do tempo. Não é toda obra que vai ser One Piece. Não é toda obra que vai ser Naruto, e mesmo assim Naruto não é super profundo. Naruto tem seus momentos. Bleach. Eu acho que a gente pode dizer que Demon Slayer até é a mais próxima ali de Bleach, não só por causa das espadas. Mas vamos ali, os Hashira são praticamente uma cópia da Sereitei, né? Eles são praticamente o Gotei 13, os capitães. E a gente vai vendo a questão dos vilões ali, né? Os Jogen, Yogen, me corrijam aí qual é a pronúncia certa. Mas os Yogen ali, a gente quer saber... tem o 10, o 9, o 8, são os espada, é igual a Bleach. Então não tem aquela profundidade, não tem aquela generalidade que a gente vê normalmente. Não vê normalmente, né? Vamos ser sinceros, a gente não vê normalmente. São raros os mangás que são realmente surpreendentes. Nos shonen são raríssimos. O problema é que aqui no Brasil acabam chegando só os melhores. Então isso acaba nos enganando um pouco. Mas, putz, eu falo isso e muita gente me critica. Mas pra mim, Demon Slayer tá numa prateleira acima da média dos shonens. Ele não é um mangá 10, ele não tá na mesma prateleira que eu coloco o Rurouni Kenshin, que eu coloco o One Piece, que eu coloco o Hunter x Hunter. Não, ele não tá nessa prateleira. Mas são poucas obras que estão nessa prateleira. Eu coloco o Demon Slayer na mesma em que eu coloco Bleach, na mesma em que eu coloco Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Acho até que Cavaleiros está abaixo de Demon Slayer. E... toquei na nostalgia. Toquei.
Mas é isso, eu acho que vocês... A maior parte da birra que vocês têm com essa obra é porque ela toca nessa ferida. Ela superou One Piece em vendas, ela é melhor do que Cavaleiros, ela é pau e pau com Dragon Ball e Bleach. É isso, tá? Mais um ponto que todo mundo critica e que eu vou de novo defender. Se fala muito do final de Demon Slayer, que é um final ruim, é um final corrido, é um final fraco. Muita gente critica o fato de que não é o protagonista quem vence o vilão. E, gente, aí vamos de novo para hipocrisias, né? Vamos usar essa palavra. Ah, não foi o Tanjiro quem derrotou o Muzan. Ok. E também não foi o Gon quem derrotou o Meruem. E nem por isso vocês consideram Hunter x Hunter ruim. Não foi o Gon quem derrotou o... Me fugiu o nome do cara lá das aranhas. O Kororo, acho que é o nome dele. Mas não foi o Gon. A verdade é que o Gon não derrotou 2 ou 3 dos principais vilões de Hunter x Hunter. Sempre foram outras pessoas. Sempre foi o Kurapika, sempre foi o Netero. Não é o Gon, sabe? O Gon, eu acho que ele não derrotou nenhum vilão realmente. Ah, ele derrotou a Neferpitou, mas ela não era o vilão principal do arco. O vilão principal era o Meruem. E Hunter é um exemplo. Vamos lá, outro que a gente pode pegar. Tô olhando aqui para minha estante, mas por exemplo assim, ó, Dragon Ball a gente pode ver ali, talvez não foi o Goku quem derrotou Cell, foi o Gohan. Ah, mas o Gohan ia substituir o Goku, ok. Não, no fim a gente sabe que não substituiu, né? Então, criticar porque não foi o Tanjiro quem derrotou o Muzan é um pouco forçado, sabe, pessoal? Porque faz parecer que essa é uma realidade, é um fato dos mangás, e não é. Assim como em Bleach, não foi o Ichigo quem derrotou o Rei Quincy. E por mais que ele estava na luta principal, ele não ia conseguir derrotar o Rei Quincy sem a ajuda dos que ajudaram ele. E é a mesma coisa com o Tanjiro. Ele participa da luta, ele dá o golpe final, né? O golpe que faz o Muzan ficar preso, mas não foi ele que derrotou. Foi a união dos Hashiras. E esse é um dos pontos da história. Eu acho que esse é um ponto que foi muito importante ali, porque é isso um pouco que a autora quis trazer, que não dá para lutar sozinho, que tem que fazer essa união. É a força de todo mundo que ajudou a derrotar o grande demônio, o grande inimigo. O cara que era invencível só foi derrotado pela união de todos. E é essa lição que parece que estão ignorando. Estão preferindo só criticar. E esse é o meu principal ponto nesse vídeo. Eu acho que está se criticando muito Demon Slayer sem ter um real motivo. Ao longo de toda a leitura eu fui falando para vocês lá no Twitter, falei no site. Por que vocês criticam Demon Slayer? Porque ele é o que todo Battle Shonen da Jump é, sabe? Pegando até os da geração dele. Eu tô aqui na ferida falando de grandes clássicos, mas vamos pegar a geração dele. Dr. Stone, Neverland, My Hero Academia, que outros Battle Shonen, pra vocês verem, eu não consigo nem guardar os da nova geração. Então, obviamente, Demon Slayer tá acima deles já, porque ele se destaca muito mais. Eu vejo gente falando aí do novo, aí, o do Harry Potter bombado, mas, cara, aquele nem me chama atenção. E Demon Slayer sim. Só que, claro, vocês já se acostumaram que a minha opinião normalmente ela vai muito contra o que é o meio que o consenso geral, né? Eu não gostei de Chainsaw Man, mas eu amei Kimetsu. Kimetsu
Obviamente não tá entre os meus 50 mangás favoritos de tudo que eu tenho aqui. Não tá. Não vou dizer que tá, porque realmente não. Só que aí, de tudo que eu tenho aqui, óbvio, eu vou ter Claymore, eu vou ter Rurouni Kenshin, Yola in April, Kimi ni Todoki. Obviamente são obras que estão acima. Só que, se me pedirem para listar bons Battle Shonen, bons mangás de lutinha, né? Os mangás de lutinha, é óbvio que eu vou falar de Demon Slayer. E eu acho que esse é o principal ponto que eu quero trazer para vocês, tá, gente? Não tem por que tá essa crítica toda. Eu vejo gente que critica Demon Slayer e gosta de Toriko. E, bom, se tu gosta de Toriko, tu já não tem credibilidade nenhuma, né, meu amigo? Mas eu vejo gente que critica Demon Slayer e gosta de Naruto. Critica Demon Slayer e adora Bleach. Por quê? Sabe, me respondam isso com sinceridade. O que vocês acham de tão ruim em Demon Slayer para ter toda essa onda de ódio por ele? Por que ele é tão xingado? Por que é tão criticado? Me expliquem o que realmente faz vocês não gostarem de um mangá que simplesmente faz o que todos os outros fizeram antes e são amados. Bom, o trabalho da Panini. Demon Slayer ganhou sobrecapa, e isso é um trabalho até bem legal. Ele reproduz o que é a experiência japonesa, né? A capa interna sempre é uma capa diferente da capa da sobrecapa, e isso é bem legal. Olha só, essa do volume 1 para mim é a minha favorita, porque a gente tem aqui a Nezuko transformada e o Tanjiro com raiva, mas a gente tem na capa interna os dois sorrindo, os dois normais, né? Como eles eram antes de tudo ter acontecido. E isso vai se repetindo ao longo dos outros volumes. Aqui o último, a gente tem uma capa bem clássica de final de série. E na interna a gente tem os outros personagens. É bem legal isso, é uma experiência bem interessante. Só que, claro, a gente sabe como sobrecapa encarece um produto, né? Então, não dá para querer pedir isso em todas as obras. E eu não sou capaz de ser a pessoa que vai determinar por que uma obra merece e outra não. Se dependesse de mim, Your Lie in April tinha essa qualidade. Mas é o meu mangá favorito, não posso querer que todo mundo compre nesse jeito por causa disso. O papel de Demon Slayer para mim foi um bom papel. É um off-white muito bom, sabe? É um off-white que tem suas oscilações, afinal são 23 volumes, isso é 2 anos de publicação, mas é um off-white bom comparado com algumas obras como In Never Learn, que tem oscilado demais. Então, no geral, acho que a Panini fez um bom trabalho em Kimetsu. Eu acho que eu acabei focando muito em tentar rebater os argumentos de quem critica a obra, né, pessoal? E eu acho que a minha opinião sobre a obra não ficou tão clara, por mais que vocês estejam vendo que eu estou defendendo ela. Mas eu vou tentar ainda falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Vamos ignorar as críticas, vamos ignorar todas as reclamações que tem à volta de Demon Slayer, como se fosse só um mangá que chegou aqui sem toda uma carga junto. Lendo Demon Slayer, eu me surpreendi demais. Foi uma obra que me prendeu, foi uma obra que eu aguardava ansioso pelos volumes. Tem volumes que emocionam, sabe? Tem, acho que ali pelo 4 ou 5, tem um pequeno arco ali que o Tanjiro é preso pelo poder do inimigo num sonho, e nesse sonho ele tá com a família dele. E é pesado, é um momento pesado, porque pro Tanjiro conseguir vencer o inimigo, ele precisa aceitar que a família dele morreu e não vai voltar. E isso é pesado. Outro ponto muito bom que me pegou demais
é que as mortes em Demon Slayer, elas são definitivas. Não tem aquele negócio de que o amigo vai voltar depois por mágica, né? A bomba explodiu e ele conseguiu evitar a explosão a tempo. Não. Se morreu, morreu. E Demon Slayer nos entrega algumas mortes muito surpreendentes, bem imprevisíveis. E a gente passa a série toda com essa sensação de que a qualquer momento alguém pode morrer. E alguém vai morrer e vai ser uma morte dolorosa, vai ser uma morte triste, vai ser pesada. E a obra trabalha toda essa carga. Sabe? Dizem que Demon Slayer não tem profundidade, mas... gente, tem um pouquinho, sabe? Não, óbvio, não é aquela coisa super filosófica. Os personagens não vão ficar remoendo a morte durante muito tempo, mas ela tem tanto a sua carga de comédia quanto a sua carga de drama, e eu acho que as duas estão bem dosadas para um Battle Shonen. Poucos eu acho que tem tão perfeitamente alinhado isso. Muitos se perdem no que eu falei, né, na questão de banalizar a ressurreição, banalizar os personagens voltando. Demon Slayer não foi para esse caminho, não fez isso, e isso é muito bom. O final, né, eu falei ali do final antes, falei sobre o Tanjiro não sei quem derrota o Muzan, porque eu gostei disso, tá? Vamos ser honestos. Se o Tanjiro tivesse derrotado o Muzan, a gente ia estar criticando do protagonismo, porque o Muzan estava num nível muito acima. Não tinha como qualquer um derrotar o Muzan. Era impossível. Assim como em Hunter x Hunter, né? Vou citar de novo Hunter. Não tinha como alguém derrotar o Meruem. Nem o Netero conseguiu derrotar o Meruem. Então, a forma com que o mangá termina, eu acho muito boa. Eu acho que mesmo aquele capítulo pós-morte do Muzan, porque tem um acontecimento pós a morte do vilão, esse eu não vou falar, não vou dar esse spoiler, mas mesmo esse capítulo para mim é muito interessante, porque ele carrega um peso forte ali. Eu fiquei desesperado quando aconteceu aquele momento, porque vendo como a autora trabalha, eu já estava imaginando uma tragédia. Então foi uma coisa que deixa apreensivo, né? O coração vem aqui na garganta. Tem um final depois, aí sim o último capítulo de Demon Slayer, que é interessantíssimo também. Muitas obras pecam justamente por não ter esse capítulo de o que aconteceu, né? Muitas obras pecam feio nisso, a gente já viu várias vezes. Poderia citar aquele mangá que a gente sempre cita aqui, né? Gantz, que peca muito por não ter o capítulo do que aconteceu. E Demon Slayer também é um capítulo muito interessante, nos abre uma opção de futuro bem legal, de como as coisas deram certo, né? De como aquelas lutas, aqueles sacrifícios valeram a pena, porque o futuro que eles queriam, eles conseguiram. E isso é muito legal. Isso é uma lição que fica, que, por exemplo, a gente falou naquele vídeo de Ataque dos Titãs, que foi o grande erro do Isayama, querer justificar a qualquer custo. Em Demon Slayer, não. Demon Slayer... Claro, Demon Slayer não tem um genocídio, né, gente? Vamos começar por esse ponto. Mas a questão de que as pessoas morreram lutando pelo que era certo, pelo que eles achavam que era o melhor para salvar a humanidade. Então, mesmo os que se foram tiveram uma importância naquela vitória. Eu acho que Demon Slayer fez isso muito bem. É um dos shonens que vai me dar vontade de reler. Eu possivelmente, óbvio, não esse ano, mas ano que vem, talvez daqui uns 2 anos, eu vou acabar relendo Demon Slayer, porque
foi um mangá que me divertiu, um mangá que me emocionou. E é isso que eu quero no mangá. Sabe, gente? É isso. É só isso que eu quero no mangá. Eu gosto das grandes obras filosóficas, né? Eu falei para vocês, eu tô adorando a Ono Flag. Eu amo Yolai in April, que eu inclusive tô relendo. Eu adoro Rurouni Kenshin e toda aquela carga emocional do Kenshin. Mas tem momentos que eu só quero ler o bom e velho mangá de porradinha. E aí, Demon Slayer é uma baita pedida. Bom, por hoje é isso. Comentem aqui qual é a opinião de vocês sobre Demon Slayer. Vocês são do grupo que odeia? Vocês são do grupo que ama? Se vocês odeiam, tentem me argumentar por que vocês odeiam, sabe? É sério, vamos conversar, vamos tentar dialogar por que vocês não gostam de Demon Slayer. Óbvio, se vocês adoram shoujo, vocês não vão gostar de Demon Slayer. Mas se vocês são fãs dos bons e velhos mangás de porradinha, me expliquem por que vocês não gostam de Demon Slayer. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, compartilhem com o pessoal. O canal está crescendo, a gente está subindo as inscrições lá. Então, me ajudem. Eu adoro ver vocês comentando, adoro ver a interação que está rolando. E por hoje é isso. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá!